Olá, eu sou Douglas Peternella. Eu trabalho com treinamentos e palestras há mais de 25 anos. Falar em público, portanto, é algo que eu faço de forma profissional e prazerosa. Mas não foi sempre assim, viu? Teve uma apresentação que eu precisava fazer e impressionar as pessoas que me ouviriam e eu fui um verdadeiro fiasco, foi um vexame essa minha apresentação. No vídeo de hoje eu vou te contar essa história, os erros que cometi e passar algumas recomendações para que você não os cometa também caso tenha que passar por uma situação parecida com essa. Eu tinha 24 anos, era um jovem cheio de otimismo e diante de uma carreira promissora na Caixa Econômica Federal, resolvi me inscrever para participar de um processo seletivo interno para instrutor de treinamento. Eu tinha assistido a alguns treinamentos e gostado muito de ver a maneira como os instrutores conduziam aquele trabalho e pensei, puxa, eu poderia ser um instrutor, eu gostei disso, eu quero isso para mim. O processo era bem rigoroso, tinha 3 fases, uma prova escrita, uma segunda fase que você tinha que fazer uma apresentação, dar uma pequena aula para ser avaliado, e a terceira fase que era um curso de formação bem rigoroso, de quase 30 dias, um processo bem detalhado. Pois bem, eu passei na primeira fase e fui para a segunda, que era justamente essa de fazer uma apresentação. Então eu me preparei, estruturei a minha aula do jeito que eu achava mais adequado para aquele momento e fui para lá. Não era para uma plateia grande, era em uma sala de aula, tinha só algumas pessoas, que eram as pessoas que participariam também do processo, colegas que também estavam sendo avaliados, e um instrutor, avaliador, um cara experiente, que iria dar as notas ali e determinar se a gente seguia no processo ou não. Não era, portanto, um grande público, mas isso bastou para me deixar muito nervoso. Veja bem, não é que eu não tivesse falado em público antes. Desde pequeno, eu confesso para você que eu sempre gostei de falar. Eu era aquele cara que fazia as leituras em sala de aula quando era pequeno. Aquela pessoa que sempre apresentava os trabalhos. Sabe que trabalho escolar, que trabalha em grupo, tem sempre alguém que fala, eu não quero falar. Você fala bem, você fala. Eu faço o que for preciso, eu pesquiso, mas você apresenta. E eu dizia, tudo bem, eu vou lá e apresento. E eu não tinha problemas, era o orador da turma, era o representante de sala, sempre fui um cara que falava, ok? Mas no trabalho depois também, em reuniões, tudo bem. Mas eu nunca tinha passado pela experiência de ser avaliado por alguém. Aquele dia era diferente, tinha um cara ali, atento, anotando tudo que as pessoas falavam, a cada gesto era observado e depois ele dava um feedback para a pessoa. Então, quando chegou essa minha hora de ser avaliado, aí bateu o nervosismo. Você sabe como é? Aquela sensação de mariposas esvoaçantes dentro do estômago, a boca fica seca, as suas mãos suadas, trêmulas, o coração acelera tanto que parece que vai sair pela boca. Já passou por isso? Naquele dia eu fiquei assim. De tal maneira que quando me chamaram, obviamente eu não pude me ver e a apresentação não foi gravada, mas eu tenho certeza que eu devia estar pálido, nervoso à beça, e fui lá para a apresentação, para a minha aula que eu tinha preparado. Sabe o que aconteceu? Não saiu nada, mas absolutamente nada do jeito que eu tinha planejado. Quando eu terminei a apresentação, aos trancos e barrancos, e me sentei, o Rubens, o instrutor que conduzia o processo, me perguntou como é que eu estava me sentindo e como eu achava que tinha ido. E eu apontei diversas falhas que eu mesmo percebi que cometi e disse que estava me sentindo frustrado porque sabia que não tinha ido bem. Ele concordou, me deu um feedback de uma forma gentil, bacana, mas de fato me mostrou outras tantas falhas que eu cometi e terminou dizendo que realmente eu tinha ido muito mal. O que é que eu fiz afinal de tão errado assim, hein? Será que foi pura e simplesmente o nervosismo? Não. Ficar nervoso em uma situação como essa é algo até previsto e quem está avaliando leva em consideração esse aspecto. Mas não foi só ficar nervoso. Deixe-me contar quais os principais erros que eu cometi. Olha só, o primeiro, eu não falei para as pessoas propriamente dito, eu não me conectei a elas. Eu fui lá e disse o que eu tinha que dizer, mas de uma forma mecânica, meio ensaiada. Então a recomendação é, lembre-se que você tem que estabelecer uma conexão com as pessoas com quem você vai falar. Você tem que se comunicar e não simplesmente dizer o que tem que ser dito.
né? Enquanto você não buscar criar essa conexão, você não consegue estabelecer de fato uma comunicação, e esse é o intuito de qualquer palestra, aula, treinamento. Você passar a tua mensagem, mas de uma forma que você se comunique com as pessoas e não se torne um monólogo. Segunda falha, não fique lendo, não leia, não se atenha às suas anotações. Porque foi isso que eu fiz. Esse é um grande erro. Não leia. Seja qual for a tua apresentação, as pessoas que estão ali te ouvindo não querem ouvir alguém lendo, querem ouvir alguém que converse, que fale com elas. Ah, mas e se eu precisar levar alguma coisa para não me esquecer? No começo eu não me sinto tão seguro. Ok, não é que você não pode levar algumas anotações, mas primeiro, não leve uma folha enorme como eu fiz, né? Faça numa ficha pequena, num pequeno cartão e liste alguns tópicos apenas para que você não se esqueça do que vai falar. Então você está comentando ali e deu uma espécie de branco, não chega a ser um branco total, mas você começou a querer esquecer, você olha, dá uma olhadinha no próximo tópico que está lá, um assunto só, bateu o olho, volta a falar. Dependendo do tempo que você tiver disponível para falar, essas anotações não precisam sequer ficar em suas mãos, você não precisa nem segurá-las o tempo todo. Você pode deixá-las sobre um suporte, uma mesa, o que estiver ali perto, e precisando recorrer a elas, você caminha naturalmente, dá uma olhadinha e volta a falar. Tudo de forma espontânea, o segredo é a espontaneidade, certo? Então não fique lendo. A terceira dica, a terceira recomendação baseada no erro que eu cometi é o de não complicar as coisas. Simplifique. Eu quis fazer, e esse erro eu cometi já no meu planejamento, não foi nem na hora de falar. Eu tracei um planejamento, eu programei a minha pequena aula de uma forma tão complexa, porque eu queria impressionar, eu queria mostrar que eu tinha conhecimento, que eu sabia daquele assunto. Mas eu compliquei tanto que as pessoas mal entenderam o que eu tinha para dizer. Então, não complique, seja simples. Ah, Douglas, mas o conteúdo que eu tenho para expor, a apresentação que eu tenho que fazer, o meu TCC, sei lá, ele é complexo, é um conceito técnico que eu tenho que apresentar. Não tem problema. Na verdade, não tem nada mais bacana do que um professor que pega um conceito complexo e de uma forma elegante ele simplifica isso. Ele traduz aquele conceito, por vezes complicado, em algo fácil de entender por qualquer pessoa. Então não importa o nível da tua plateia, não complique. Se o teu conceito a ser ensinado for realmente mais estruturado, busque maneiras de torná-lo simples de ser entendido pelas pessoas. Você não vai impressionar falando difícil ou mostrando que tem muito conhecimento técnico. Você consegue mais conexão com as pessoas quando você conversa com elas, quando você de fato se comunica, ok? Então ficam essas 3 dicas aí. E eu queria saber de você, quando você tem que falar em público, quando você tem que fazer uma apresentação, como é que você se sente, hein? Você também fica nervoso, fica ansiosa só de pensar nessa ideia ou você até gosta e fica à vontade? Conta isso para mim, coloca aqui nos seus comentários o como é que você se sente, eu vou responder todos pessoalmente. E eu espero que você perceba que falar em público é algo que pode ser melhorado, aprendido, aperfeiçoado, é uma questão de técnica e isso a gente aprende e evolui.